o mundo está acima do peso. O grande impacto disso, né, não só na parte da pessoa, do CPF, né, do indivíduo, mas populacional, nós estamos falando da parte de governo, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de problema de saúde muito mais sério do que o simples fato da gente falar de uma mídia social, de uma postagem, de um corpo, de um pneuzinho, de uma gordinha localizada. Hoje a obesidade, ela é uma epidemia e ela tem que ser tratada e ela é uma doença, então ela não é aquela coisa de antigamente achava, para de comer, falta de vergonha na cara. Hoje a gente tem que encarar a obesidade como uma doença que leva a outras doenças, assim como entender que outras doenças também podem levar à obesidade. Então, é um movimento muito complexo. E a gente, como profissional da saúde, tem que entender isso, essa complexidade, e quando a gente começa a entender essa complexidade, a gente começa a aprender a tratar o paciente de uma maneira adequada. Sou o Dr. André Weinert, sou médico nutrólogo, fiz nutrologia há alguns anos, em 2006, quando a nutrologia ainda não era muito explorada ainda. Trabalho em parte hospitalar, minha formação é de hospitalar, nutrição enteral e parenteral, e trabalho com obesidade. Tenho uma clínica aqui em São Paulo, trabalho com obesidade há mais de 12 anos. Faço muito a parte de tratamento clínico, tratamento cirúrgico e tratamento endoscópico, tanto da parte de obesidade quanto de ganho de peso de cirurgia bariátrica. E aí estou aqui também nesse projeto com a Sanara há algum tempo, tanto na nutrologia quanto na obesidade e emagrecimento. E aí minha área aqui é trabalhar e ajudar as pessoas dentro dessa parte de obesidade. Eu lido com obesidade há muito tempo, né? Eu sou um paciente, né? Não só hoje o professor da área, mas eu sou um paciente. Eu também sofri com obesidade desde a infância, então isso me alavancou muito, né? Eu começar a ajudar as pessoas, eu comecei a me entender e a partir desse entendimento tentar passar isso para os meus pacientes. Isso foi me ajudando e eu fui a partir daí também me aprofundando um pouquinho mais dentro da nutrologia me especializando dentro de obesidade, fazendo a parte cirúrgica, fazendo a parte endoscópica, fazendo a parte de tratamento medicamentoso. Então, a partir do momento que eu comecei a entender o meu problema, eu comecei a querer ajudar as pessoas em relação a isso. Então, isso que é importante hoje. O médico, não que o médico vá tratar o paciente obeso, necessariamente tenha que ter sido obeso ou seja obeso, mas entender hoje a complexidade disso aí fez com que eu quisesse ajudar as pessoas e passar para os colegas para que todo mundo, a área é muito extensa. Não precisa ser alguém hoje, um endocrinologista ou só um nutrólogo. Hoje, qualquer especialidade médica vai lidar com algum paciente acima do peso. E se pelo menos não souber tratar, que sabe identificar, sabe pelo menos dar um norte, um guia para esse paciente, para que esse paciente tenha uma melhora da qualidade de vida. Esse curso, o grande diferencial dele é que a gente consegue permear desde a base da obesidade, a base fisiológica da obesidade, entender todos os caminhos fisiológicos da obesidade, depois a gente passar pela parte clínica, laboratorial, atendimento desse paciente. Aí, numa terceira etapa, nós vamos começar a falar de tratamento, né? Como tratar, como acompanhar esse paciente da parte clínica, chegando na parte endoscópica, parte cirúrgica, reganho de peso. E o mais legal é não só dentro da pós, a gente consegue tratar, mostrar para o aluno vários tipos de paciente, né? Desde mulheres, crianças, a gente fala hoje muito de obesidade infantil, a gente sabe que é importante tratar já a obesidade infantil em populações específicas, tratar reganho de peso, tratar o paciente numa jornada a longo prazo. Acho que o grande diferencial da pós é que o aluno vai aprender desde a base da fisiológica da obesidade até aprender a entender esse paciente o resto da vida dele, todo o que vai permear a fase boa, a fase ruim, a fase do platô, a fase que ele reganha, né? Entender o mecanismo de ação de individualização de cada paciente. Eu acho que esse é o grande diferencial da pós de obesidade e emagrecimento. Eu já tive aluno que, depois que terminou o curso de pós, me agradeceu porque mudou muito. Ele era um cardiologista e ele não sabia, né, ele pegava muito paciente, ele não é daqui de São Paulo, ele é do interior da Bahia, salvo engano, e ali a gente sabe da escassez de mão de obra também, né, médica e clínica, então com a pós ele aprendeu a lidar muito com esse tipo de paciente, né? Ele aprendeu a identificar e ele aprendeu a começar a tratar os pacientes, e ele falou que até na especialidade dele, na cardiologia, ele conseguiu melhorar muito o tratamento cardiológico dele tratando os pacientes obesos. E é isso que é legal, né? Então não é só tratar a obesidade, é tratar a pessoa, né? Então quando você trata o seu paciente, independentemente da especialidade que você tenha, se você consegue melhorar a qualidade, o padrão de vida dessa pessoa, dentro da sua própria especialidade, você consegue também melhorar e trabalhar muito melhor. E foi isso que ele me trouxe. Falou,
eu consegui melhorar muito a qualidade de vida dos meus pacientes da parte de hipertensão, de risco cardiovascular, diminuição de risco de infarto, tratar melhor esse paciente porque eu comecei a tratar a base, a obesidade, não ficar tratando só a hipertensão. Então, quando eu consegui melhorar o paciente obeso e diminuir a quantidade de gordura desse paciente, melhorar a qualidade de vida dele, ficou muito mais fácil de eu tratar a hipertensão dele. Para mim, isso aí foi fantástico. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso, todo mundo hoje, infelizmente, até pelas mídias e pelas redes e pela quantidade de informações que tem, também se dissemina muita informação ruim, então as pessoas elas tendem a crer e achar quem não é da área, tende a seguir que muita gente não é da área faz, que muita gente não é da área fala. E quando você traz informação com embasamento científico, quando você traz informação correta e você forma a pessoa desde a base fisiológica até um tratamento adequado, faz com que você tenha um aluno, tenha um profissional que seja capacitado, e é por isso que eu acho que sempre que a gente se capacita dentro de uma base bem sedimentada, base científica, né, com discussões claras, com discussões boas de pacientes, né, com essa facilidade de ter contato com o professor e etc., faz com que o profissional, independentemente de qual área ele esteja em segmento, mas se ele conseguir aprender a tratar e como pelo menos identificar, facilita muito mais o tratamento de qualquer outra área que ele vai trabalhar, seja dentro da cirurgia, seja dentro da pediatria, seja dentro da ginecologia, seja dentro da cirurgia plástica, não importa. Então, quaisquer colega que tenha uma especialidade médica que consiga tratar, identificar e aprender sobre obesidade, porque não tem jeito, praticamente não conheço ninguém que nunca atendeu um paciente que tivesse no mínimo no sobrepeso. Como eu falei, metade da população brasileira, metade da população mundial está acima do peso. Então, em algum momento da vida a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de paciente.